O texto sagrado diz assim, Gênesis 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e lhe pôs por mordomo de sua vida, e lhe passou às suas mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por amor de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo do meu senhor, e não sabe do que há em sua casa, pois tudo que tem-me passou-lhe eles às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és tua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe tendo dado ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos de casa se achavam presentes. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as suas vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugia para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em voz alta. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugido para fora. Conservou ela junto a si as vestes dele, até que o seu senhor retornou à casa. Então ele falou, segundo as mesmas palavras, e lhe disse: o servo hebreu que nos trouxestes veio a ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe cedeu a ira. E o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante os carcereiros, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto devia ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Aquele que trabalha para o Senhor. Barroco. Nós da Mocidade, na semana passada, tivemos a oportunidade de visitar o Centro Histórico de Salvador. Graças a Deus. Foi muito abençoado a visita que fizemos. E estando lá, visitamos as grandes igrejas católicas que tinham no local, para aprender sobre a cultura vigente e a cultura que nós vimos em toda a nossa história. Lá, o presbítero Emanuel, o professor que estava no local, nos mostrou algumas obras e apontou-lhes uma como uma obra de barroco. Barroco era um movimento que eu me sentia muito interessado quando estava na escola. É um movimento muito especial. Realmente,
este movimento, ele trata da dualidade da nossa natureza. Ele trata sobre a natureza mundana, a natureza pecaminosa, a natureza do velho homem, em constante atrito com a natureza do homem nascido de novo, que está nos nossos corações. Pois vemos, isso é um problema real. Realmente, a natureza do velho homem está sempre em atrito e sempre em guerra com a natureza do novo homem que está conosco. Porém, o problema é a resposta que a Igreja Católica deu a isso. A resposta da Igreja Católica foi: separamos o homem, o que é profano e o que é sagrado. Pode o homem vir ao domingo, dar os seus votos ao Senhor, prestar o seu culto, e na segunda não ser mais um cristão. Pode o homem viver para Deus dentro da igreja, mas no seu trabalho e na sua família, ser bem parecido com um pecador. A reforma veio. E graças a Deus, muitos homens santos questionaram isso. Questionaram a ideia de que nós podemos viver de diferentes modos em diferentes locais. Não ser santo em todo momento como Deus é santo. O que a Escritura pede de nós, que sejamos santos. Sejamos santos nos nossos trabalhos, nas nossas casas, na nossa amizade. E eu quero falar um pouco de trabalho hoje. E me pergunta, como posso ser santo no trabalho? Várias vezes me perguntei isso também. E esse texto mostra. Várias igrejas, principalmente igrejas neopentecostais, eles usam textos como esse para mostrar como alguém que serve ao Senhor recebe muito mais do que dá. Mas eu não quero falar sobre os resultados que José obteve trabalhando para o Senhor, mas qual foi a conduta dele em toda a sua vida no Egito. Olhando para a história de José, antes deste texto, nós vemos um homem que foi traído. Um homem que nasceu filho de um homem rico, dono de escravos, senhor, herdeiro de tudo quanto Deus prometeu para todos os seus pais. E esse homem foi traído pelos seus irmãos de sangue, filhos de seu pai, que o enviou, agora não mais como um senhor para o Egito, ele foi como um escravo. Como escravo, ele foi comprado por um homem poderoso, um homem que é dito capitão da guarda de Faraó, um homem muito próximo do rei. Tão próximo que mais à frente vai jogar José no cárcere do rei, onde estão os piores criminosos possíveis, aqueles que cometeram crime contra a própria realeza. E José, muito provavelmente, achava que esse era o pior momento de sua vida. Não tinha como piorar. Não tinha como piorar. Para ele, é claro. É claro. Mas chegando no Egito, mesmo tirados de todos os seus direitos, mesmo perante uma grande injustiça, ele poderia perguntar: aonde está o meu Deus? Por que o meu Deus permitiu isso? Por que o meu Deus deixou que meus irmãos me levassem para cá? Me vendessem? Mas não, ele trabalhou para Deus. Como podemos então saber se estamos trabalhando para Deus? Se estamos sendo santos nos nossos trabalhos? Isto é fácil. É tão fácil de identificar quando um crente está sendo santo no seu trabalho, que uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus pode identificar. A Bíblia diz isso. Potifar identificou que Deus era com ele. Potifar nem conhecia Deus. Potifar não sabia quem era o Deus dos judeus, mas por algum motivo, Potifar sabia que Deus era com eles. Potifar sabia por algo que José fazia. Não sabemos se era porque José orava ou pela sua conduta moral, mas algo que José fazia, fez com que ele soubesse que José era crente e que Deus estava com ele. A vida de José era tão simbólica que Potifar não caracterizou todos os seus ganhos à sua própria qualidade.
É fácil para nós vermos alguém que prospera e fala, esse homem é inteligente, esse homem é forte, esse homem é poderoso. Potifar não falou isso. Potifar viu em José, assim como um carcereiro, que algo nele, apesar de não ser poderoso, apesar de não ser inteligente, apesar de não ser nada dessas coisas, Deus, na vida dele, fazia com que ele prosperava. Potifar viu isso de tal maneira que falou: Deus agracia esse homem, então darei tudo que eu tenho para ele. Farei com que ele governe a minha casa. Porque se ele governar a minha casa, o Deus dele fará com que ela prospere. Então, a primeira coisa que temos que observar é se nossos colegas, nossos companheiros, nossos chefes, nossos amigos conseguem ver Cristo em nós. Conseguem ver um cristão agindo. Ou se eles só conseguem ver alguém com capacidade, um homem sério, uma mulher séria, ou uma mulher não séria, um homem não sério, alguém que não trabalha, alguém que não se esforça, alguém que não se importa com o trabalho, alguém que não é responsável. É isso que eles veem em nós? É nessa conduta que temos nos pautado? É uma conduta de um homem que busca sempre o conhecimento, mas nunca dá ao outro, nunca trabalha pelo outro. Uma conduta de um homem que pode ser o melhor possível, mas não é um cristão. Tem como eles saberem que nós somos cristãos? É fácil. Veja na Bíblia, está lá. Qual a conduta que Deus pede de nós? Qual a conduta que Jesus pede de nós? Garanto, faça essa conduta e todo mundo verá. Ora, nenhum homem dará outra face para outro bater. Nenhum homem perdoará o seu inimigo. Nenhum homem ajudará aquele que ofende. O mundano é assim. Dente por dente, olho por olho. No máximo se afastará dele. No máximo não se importará com ele. Como que o cristão age? Como que nós devemos agir? Nós devemos fazer de tal modo que todos possam ver Cristo em nós. A segunda coisa é que, mesmo perante a injustiça, nós não deveremos trabalhar para qualquer coisa que não seja Deus. Nossa sociedade é uma sociedade que prega o ganho. E longe disso ser moral ou amoral, esta é a realidade. A realidade é que muitas vezes nós nos debruçamos no conhecimento e no esforço, nos debruçamos no trabalho, a fim de ter uma vida melhor, de ter uma casa melhor, de ter um carro melhor, de termos melhor qualidade de vida. E isso não é pecado, se isso não tiver como centro da sua vida. Como se você não trabalhar só quando a pessoa é justa com você. É óbvio que às vezes o seu empregador não vai ser justo. É óbvio que às vezes ele vai ser cruel e perseguidor. Isso é a natureza da vida dele, é a natureza do homem caído que está nele. Mas quando olhamos para um empregador que é injusto, que nos persegue, que nos trata mal, que fez a mínima coisa que achamos injusto, como nós reagimos? Trabalhamos menos? Somos mais desrespeitosos? Somos mais inertes no trabalho? Fazemos só aquilo que nos mandam? Ou trabalhamos com seriedade, com responsabilidade, com vontade? Porque aquele que sabe que está trabalhando para o seu Senhor não se importa com as injustiças do mundo, afinal, o ganho dele não é com o mundo. Não há nada que possamos ganhar do mundo, só de Deus. O mundo pode nos dar coisas que se corroem, que se vão com o tempo. Sabemos, recebemos um salário, o outro dia já acabou. A realidade é essa. Então, por que buscamos trabalhar por os homens como os homens trabalham? Porque buscamos trabalhar para eles segundo a sua justiça. Se trabalhamos por alguém que é injusto, devemos trabalhar com justiça. Se trabalhamos para alguém que nos persegue, devemos trabalhar com afinco. José era um escravo. Ele sabia da injustiça que tinha se cometido contra ele. Ele não era tolo. Ele sabia que ele nasceu como um homem livre e rico, mas aquela situação era pior do que todas as outras. E mesmo assim,
Ele trabalhava com afinco. Ele dava o melhor dele todos os dias, sequencialmente, porque ele não trabalhava para Potifar. Ele trabalhava para Deus. Ele via que aquele trabalho que ele fazia era para Deus. Não há distinção do que é santo e do que é profano. Esqueçam, não há distinção do que é do mundo e do que é da igreja e do que é de Deus. Porque se assim fosse, não morremos para o mundo. Se não morremos para o mundo, precisamos nos converter e morrer para ele. Não há como servir a dois senhores. Só há um Senhor. Só um Senhor que podemos viver. Só um Deus revela as Escrituras. Porque aceitamos no coração o dinheiro, o poder, a glória, os carros, a vida como um todo, como nosso Deus. Porque todos os nossos objetivos da nossa vida estão traçados em torno disso. Porque toda vez que qualquer coisa dessa é nos roubada ou usurpada, nós agimos como todos os outros. Nós deixamos de ser cristão. Quando olhamos as dificuldades da vida, quando olhamos os problemas da vida, agimos como qualquer um agiria. Você tem agido como qualquer um? Quando olhamos as injustiças, agimos com injustiça. Quando nos batem, nós revidamos. Não temos dado a outra cara. É assim que vivemos. O mundo é uma guerra, não é? O mercado de trabalho é uma competição cruel. É isso que nos pregam. Que temos que ser cruéis também. Que temos que revidar e lutar. Sempre lutar, sempre lutar, sempre lutar. Sempre guerrear, estamos sempre em guerra. Sempre em guerra por mais, sempre em guerra por melhor, sempre em guerra por sermos melhores. Isso é como vive o homem do mundo. A terceira verdade que está expressa nesse texto é que aquele que vive para Deus se desvia da tentação daqueles que o admiram. Não seja tolo. A tentação não virá daquela pessoa que te odeia. O homem e a mulher adúltera, ele não vai te odiar. A tentação virá daqueles que estão próximos a você, daqueles que são seus amigos, daqueles que veem qualidades em você. Então te chamarão para uma festa, te chamarão para uma conversa. Naquela conversa usará todo tipo de palavra torpe. Naquela conversa te chamarão para conversar sobre coisas do trabalho e nessa conversa só falará mal da empresa, fofoca, intriga. É assim que funciona. O seu amigo vai te chamar para todas as coisas ruins. Seu colega que não é crente, ele vai te chamar para toda espécie de pecado. E o homem que trabalha para Deus, ele se desvia disso. Ele se desvia por 3 formas. A primeira, ele considera a justiça contra aquele que está sendo ofendido, contra aquele a qual a sua ação vai ofender. Ele considera a justiça contra o homem. Ele entende que se ele fala mal do chefe, talvez isso prejudique o chefe. Ele entende que se fala mal daquele colega, talvez isso prejudique o colega. Está aqui. José, primeiramente, ele pensou na justiça com Potifar. Como eu posso fazer isso com meus mestres? Como eu posso fazer isso com meu chefe? Ele me deu tudo na sua casa, ao ponto de eu não ser menor que ele na sua própria casa. Ele só me deu uma coisa, sua mulher. José pensa assim. A segunda, e a mais importante, considere a justiça com seu Deus. É justo com seu Deus que você haja dessa maneira? É justo com seu Deus que você fofoque, que você crie intrigas, que você adultere, que você vá em festas com seus amigos e conversem sobre todas as torpedades da vida? É justo com seu Deus? Não é justo. Não é justo quebrar um mandamento após o outro e dizer, mas Deus perdoa. Isso não é justo, isso não é uma vida de crente. Confessar as multidões dos seus pecados. Como um crente pode ter multidões? Longe de mim está aqui dizendo que crente não peca, todos sabemos, todos caímos, todos pecamos. E por isso Deus nos perdoa.
Mas o crente, ele é convidado a viver uma vida diferente. É por isso que, diferente do que a Igreja Católica diz, que existe alguns santos, a Bíblia vai dizer que todos são santos. Todos nós somos separados. Isso é a palavra santos. Separados para o seu trabalho, separados para a sua glória, separados para o seu culto. É para isso que vivemos. E a terceira é que, para nos desviarmos da tentação, nós temos que ir para longe daqueles que nos tentam. Ah, mas são os nossos amigos. Você tem que ir para longe. O texto fala isso de novo. Ela falava com Josué todos os dias. Todos os dias. E Josué se esquivava dela. José se esquivava dela. Fugia dela. Então, um dia ele veio. Um dia ele foi na casa, viu os negócios do chefe, os negócios de Potifar. Não eram os negócios dele. Ele não era dono de nada, era um escravo. E para o azar dele, naquele dia não tinha ninguém em casa. Ninguém. Então, a última coisa acontece. Quando nós não cedemos, como nós fugimos do pecado, acredite, aqueles que hoje nos admiram vão nos odiar. Aqueles que hoje nos admiram irão nos perseguir pela forma que nós lidamos com as coisas, nos perseguir porque nós não rendemos às tentações. Vão inventar mentiras, calúnias, de todas as formas tentar destruir a nossa imagem. E o que a Bíblia nos diz é que muitas vezes, independente da forma como você viva, independente que todas as pessoas ao seu redor te vejam como santo, essa perseguição funcionará. Infelizmente, essa perseguição terá resultado. Essa perseguição, muitas vezes, nos levarão para lugares que não queremos. Hoje, nos levarão para fora do emprego. Imagine ser demitido por uma mentira. Perder a forma de sustento da sua família por uma mentira. Por algo que com certeza você não fez. Um cumprimento errado de trabalho, que alguém coloca a culpa em você. Uma acusação falsa que alguém faz contra você. E às vezes, por mais que o seu chefe, em seu coração, diga, ele não fez isso, por algum motivo, ele vai aceitar. Por algum motivo, a justiça dos homens vai falhar com você. Por algum motivo, você vai sofrer as consequências dessa perseguição. Mas a última informação é que depois de você passar por tudo isso, e mesmo diante da tempestade, Deus não se afastará de você. Todos se afastarão, Deus não. O texto fala que José foi jogado no cárcere do rei, repetindo, o lugar onde tinha os piores criminosos do reino, aqueles que cometeram injustiças contra o próprio rei. José foi jogado no pior lugar possível, mas no pior lugar possível, o Senhor era com José. O Senhor estava com ele. Às vezes nós acreditamos que estamos passando por uma situação difícil e é a vontade de Deus, porque Deus quer que isso aconteça e nos abandona lá. Mas é a vontade de Deus para que você se aproxime mais dele. Acredite que naquela situação difícil, ele está lá. Nada vai ser por acaso. Ele tem um objetivo com você. Deus tinha um objetivo com José. O objetivo de José era para a grandeza. José seria governador. Às vezes, nosso objetivo não é para a grandeza.
Às vezes nosso objetivo é que, mediante as nossas dificuldades, nós alcancemos alguma alma. Uma sequer. Às vezes nossos objetivos é que, mediante as dificuldades, todos possam ver nossa vida destruída e ver Deus operando nela. Às vezes esse é o nosso objetivo. É que mesmo em meio à dor, as pessoas possam ver Cristo lá e diga: ele está passando por algo que eu não resistiria, mas ele já está resistindo. Ele consegue resistir porque é uma força com ele que é maior do que todas as coisas. Eu não consigo entender porque esse homem age assim, eu não consigo entender porque essa mulher age assim, eu não consigo entender a paz nele, mas eu consigo ver que há algo diferente de tudo que eu vi antes, porque isso é Deus. Que nós possamos hoje olhar para a nossa vida, analisar como temos lidado com o trabalho, como temos lidado com a família, como temos lidado com o emprego, como temos lidado com nossos amigos, como temos lidado com as nossas tentações. As tentações ocorrem todo dia. Como temos lidado com tudo isso e sabermos se, assim como os católicos, nós dividimos entre sacro e profano, ou se, assim como os crentes de Atos, tudo era para o Senhor e Deus estava em todos. Que Deus esteja em todos nós, operando em todo o tempo, em todo momento, para que nossas vidas sejam um espelho da vida de Cristo na terra, para que nossas imagens possam levar pessoas a Cristo.